Vamos lá para o nosso primeiro dia de campanha, de propósito. Irmãos, é uma data muito especial para a gente se posicionar em Deus, porque os dias são maus. E é exatamente o que a Angélica mencionou aqui. Quando nós estamos perto de Jesus, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se você está atemorizado com muitas coisas, pensando muita coisa, lembre-se dessa palavra. Preciso estar mais próximo de Jesus, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, nós vamos para a palavra de Deus, e o tema de hoje é desafios familiares. Amém. Desafios familiares. Nós vamos falar hoje sobre a família de Davi, porque nós estamos vivendo o ano profético de Davi. E vamos ver como Davi foi tão bem sucedido e qual foi os desafios que ele teve durante a caminhada dele. Amém? Convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22. Desafios familiares. Amém. Diz assim, Atos, se você não abriu, quiser acompanhar no telão. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser o seu rei, ao qual também ele deu testemunho disso. Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 16, naquele tempo, Deus fala para Samuel encher um chifre de óleo e ir até a casa de Jessé, em Belém, para ungir Davi, porque Deus, através da desobediência, já havia destituído Saul do reinado. Então, Jessé, atemorizado, porque Jessé atemorizado, Samuel atemorizado, porque a vida deles estava correndo risco, porque ainda havia um rei. Mas Deus ungiu, Deus separou, Deus guarda. Amém? Amém. Então, nesse período, o que nós vemos? Davi escondido em Deus, adorando a Deus no pasto, e Deus ali vê Davi, separa Davi, unge Davi, guarda Davi. Então, ali Deus já projeta toda a herança de Davi. E quando Samuel unge Davi, Samuel declara algo a Davi: a sua geração será perpétua, será para sempre. Por quê? Porque de Davi veio a geração de Jesus. Então, aonde Deus achou Davi, não foi quando Davi estava segurando o microfone, quando Davi estava matando Golias, quando Davi estava no trono, estava tocando para Saul. Quando Deus achou Davi, ninguém estava vendo Davi, ninguém aplaudia Davi. Davi estava no pasto quando Deus o encontra. E fazendo uma analogia para os nossos dias de Mateus 6,6, Jesus mesmo nos ensina que, para que Deus nos veja, nós precisamos priorizar o momento de intimidade. É muito importante vir na igreja, é muito importante você fazer seus votos com Deus, é muito importante nós respondermos ao amor de Deus fazendo o trabalho social. Isso é muito importante. Mas o que é fundamental é termos vida com Deus. Termos vida com Deus no secreto. Então, quando Deus encontra Davi e projeta o sonho de Davi de uma forma que nem se ele escrevesse, ele poderia colocar como foi grande o que Deus fez. Ele estava sozinho no pasto adorando a Deus. E eu preciso fazer uma reflexão sobre isso, falando como que está sendo o meu secreto. Como que está sendo a minha prioridade com Deus. Então, os desafios familiares se iniciam aí. Porque como um filho pode gritar com um pai dentro de casa, desobedecer um pai dentro de casa, se ele vê o pai lendo, se ele vê o pai orando, se a família sabe o dia que o pai jejua, que a mãe jejua,
Como que um filho pode? Porque o respeito nós não impomos, ele é conquistado. E nós vamos ver aqui que a maior e melhor forma de ganhar a nossa família para Cristo, de pregar para a nossa família, não é quando falamos, mas quando agimos. Então precisamos pregar para a nossa família uma pregação para os olhos, não para os ouvidos. Porque a família sabe cutucar todos os pontos ali que mexe com a gente. Mas se você tem um propósito de consagração, de oração, de leitura, parece que não, mas os seus filhos estão vendo, seu marido está vendo, sua esposa está vendo, todos estão vendo. E aquilo gera um grande temor. Então é lá que Deus encontra Davi e projeta o sonho de Davi. Aí, continuando a história, a gente sabe tudo o que aconteceu. Que Davi foi ungido, depois Davi vence o gigante, e aí Davi começa a batalhar junto com Saul, até despertar a inveja em Saul. E aí o que começa, através da inveja? A perseguição. E existe uma perseguição também dentro de casa. Quando a gente recebe aquelas falas dentro de casa, né? E aí, crente, vai lá, e aí aquilo parece que dói tanto o nosso coração, quando a gente recebe uma alfinetada dentro de casa, dói tanto, mas a gente precisa continuar firme no propósito, porque um abismo gera outro abismo. Então, dentro da nossa casa, a gente tem que bloquear a discussão quando o tom está muito alterado. Quando existe um diálogo sadio, é importante. Mas quando a discussão está se desdobrando muito, nós precisamos bloquear, porque a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo. E a gente vê essa perseguição doentia de Saul para cima de Davi. E Davi mostra ao contrário para Saul, mesmo sendo perseguido. Nas duas oportunidades que Davi tinha de encerrar aquela briga, de encerrar aquele ato de inveja, de encerrar a perseguição, Davi mostra para ele, cara, eu estou do seu lado, eu não quero te matar, Deus te ungiu, estou aqui com a tua roupa, eu podia ter te matado, não matei. Amém? Então, a gente precisa ter essa sabedoria, que quando a gente entra nesse ciclo de acusação dentro de casa, estamos falando de desafios de casa, a gente tem que lembrar que o acusador é Satanás. Nós precisamos lembrar que a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo, e a gente precisa dar uma pausa. Ó, você está falando muito alto, não é o momento para a gente conversar, vamos ter um momento de oração, e depois, então agora é oração. Então agora é oração. Amém. Aí a gente vai para o ditado da avó, não é? Quando um não quer, aí dois não briga. Sabedoria. Então, acalma. É os desafios de casa. Davi vence esse desafio, sendo perseguido por Saul. Então, Davi recebe o que ele havia sido conquistado lá no pasto. Ele recebe o trono. Ele vê a família dele prosperando. E eu coloquei aqui algo muito importante. O que Davi faz quando ele está no auge, quando ele lembra que ele estava lá no pasto, adorando a Deus, Samuel vai e unge ele. Davi lembra de algo importantíssimo: gratidão. Olha a oração de Davi em 2 Samuel, capítulo 7, do 18 ao 20. Ele já tinha conquistado tudo, Saul já tinha morrido, a família dele estava boa, ele estava conquistando muitas batalhas, estava tudo bem, ele estava muito próspero, ele estava muito bem. Olha para onde vai o coração desse homem, na gratidão. Ó. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e ele orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que o Senhor trouxesse até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará ao teu servo uma dinastia duradoura. Tratarás a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso te dizer? Tu sabe como teu servo é de fato
ó soberano Senhor. Ele está falando assim, Senhor, eu não sou digno de tanta bondade. E o Senhor ainda está falando que o meu reinado não terá fim. Ó Senhor, o Senhor trata todo mundo assim. Senhor, o Senhor me conhece. Como se ele dissesse, Senhor, eu não mereço tanta bondade. Senhor, eu não mereço o que o Senhor está fazendo e prometendo para mim. Eu não mereço tanto cuidado que o Senhor está tendo com a minha família. E ele estava aqui, ó, na crista da onda. Estava próspero, estava bem, estava com saúde, estava bem. Foi para onde? Foi lá adorar a Deus. Eu trago essa reflexão para os nossos dias. Eu trago essa reflexão para os nossos dias. Porque a santidade, ela não é apenas nos abstermos do pecado. A santidade também é nos separarmos das coisas lícitas. Porque quando nós vamos para aquela parábola, aonde Jesus está chamando o povo para o banquete, e eles estavam fazendo tudo que era lícito, casando, trabalhando, comprou uma terra, estava fazendo tudo que era lícito, não era pecado, mas eles não foram para o banquete, porque a abastança, a fartura, as boas condições me impediram de me santificar, de viver de uma forma separada, de viver de uma forma santificada. E a gente aprende nesse ponto com Davi. Na hora que ele está na crista da onda, o coração dele continua quebrantado. O coração dele continua grato. E isso faz com que nós venhamos vencer os desafios da família. Agora não, ó quão abençoado sou. Olha como Deus me ama. E aí eu não trabalho mais para Deus. Eu não tenho mais aquele primeiro amor. Ah, não, porque agora eu tenho condição, é porque Deus me ama. Então, bora para a praia. Bora para os restaurantes. Ah, não, sabadão? Não. E aí a gente se enche de coisas, porque agora Deus me ama tanto e me encheu de condições que eu não preciso mais ser fiel com as promessas dele. Então, a gente precisa vigiar nisso. Porque é uma forma de santificar também. Você tem condição e escolhe viver em santidade. Escolhe entender o motivo por que Deus está te dando tanta abastança. É uma escolha, viver em santidade. Amém? Viver separado. Então, a gente vê aí esse coração grato de Davi. No capítulo 8 de 2 Samuel, se você estiver anotando, nós vamos ver que Davi tem inúmeras vitórias sobre o povo de Edom, sobre o povo moabita, sobre os amonitas, sobre os filisteus, sobre os amalequitas, e sobre todos esses povos, Davi pega os despojos. Davi se torna um homem muito, muito, muito rico. E todos os despojos que Davi pegou, ele santificou a Deus. Então ele entendeu o motivo da riqueza dele, era para agradar a Deus. Agora vamos caminhar aqui para um passo importantíssimo. A queda. Coloquei um olho aqui, ó. Maior pecado de Davi. A queda. E aí eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, e nós vamos ler junto. Algo importantíssimo, e pegar algumas lições aqui. Porque para nós não cairmos, irmão, a gente precisa entender também como o nosso inimigo trabalha. E hoje o inimigo tem trabalhado muito, fisgando as pessoas pelos olhos. E a estratégia do inimigo não mudou. Não mudou. É nós que temos que vigiar. Vigiar e orar, para não cairmos na tentação. Diz assim, a queda. No começo do ano, a época em que os reis costumavam a ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. Qual época Davi ficou em Jerusalém?
na época que os reis costumavam ir para a guerra. O que nós estamos ouvindo frequentemente em todo lugar que a gente põe, Instagram, YouTube, no púlpito, mensagem? Os dias são maus. Vigia, vamos nos consagrar, intensifica o jejum, intensifica a leitura. Os dias são maus. Todos os sinais de Mateus, do capítulo 24, estão cumpridos. Todos os sinais. No versículo 12, e o evangelho sendo proclamado em todo, e o evangelho do reino sendo proclamado em todo o mundo. A gente tem o evangelho sendo proclamado até em igrejas subterrâneas. Todos os sinais estão aí. Então, nos dias que a gente precisa intensificar a consagração, dar um pause na TV, dar um pause no lazer, e nos posicionar em Deus, porque em todos os noticiários estão se gritando isso. Nesses dias, a gente ainda escolhe viver da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, como se nenhuma bomba, graças a Jesus, caiu aqui no Brasil, como se nada viesse a acontecer com a gente. Os dias estão aí. Então, nos dias que os reis costumavam a ir para a guerra, Davi continuou fazendo, descansando, porque Deus me ama muito, então eu mereço continuar descansando. Eu não posso ter um momento de madrugada, porque Deus me ama muito. Eu não posso jejuar, porque graças a Deus, a minha geladeira está cheia. Graças a Deus, Deus me ama tanto, olha quanto eu tenho na conta. E aí a gente não se posiciona. Não se posiciona, enquanto todos estão gritando. Vamos ver o que aconteceu com Davi. Todo mundo já sabe. Mas vamos ver alguns versículos aqui rapidinho. 1 Coríntios 10, do 12 ao 13, diz assim: porquanto, se você pensa que está em pé, cuide para não cair. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, Ele não permitirá tentação maior do que vocês podem suportar. Agora presta atenção nessa parte. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Esse é o versículo. Irmão, você que está de pé, cuidado para não cair. Verdade. Mas quando você for tentado, Deus te mostrará uma saída. E Ele sempre mostra. Porque a vitória que Cristo veio nos dar, não é a vitória de ter carrão, de ter casa grande, de ganhar bem. A vitória que Deus veio nos dar é contra o pecado. É a vitória de resistir ao pecado. É a vitória de viver em santidade. E qual é o escape que Deus me dá? Se eu estou ali maquinando pecado, porque se você está anotando, marca aí Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz que cada um é tentado, quando atraído, envolvido pelos seus próprios pensamentos. Aí, tendo o pensamento concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, a gente não pode ficar brincando de ser crente ou de viver como vivíamos, na mornidão. O que diz Apocalipse 3? Ou você seja quente, ou você seja frio, porque se eu viver ali, só ali no mau testemunho, vindo na igreja, mas lá fora, cara, eu estou sendo morno. A Bíblia diz que Deus vomitar-te-ei da tua boca. Deus vai vomitar quem não é intenso. Ou já descamba para o mundo, pelo menos não dá mau testemunho. A gente precisa entender que a pessoa do Espírito Santo, o Deus Altíssimo, que vai nos julgar, Ele é onipresente e onisciente. Então não adianta eu esconder de um líder, do outro. Deus, Ele vai me dar o escape. Então a gente peca se nós quisermos pecar. Porque o escape Deus dá. Amém? Amém? Então tá protegendo
aqui os desafios da família, tudo isso faz parte. 1 Coríntios 10, 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Precisamos nos posicionar em Deus, nas redes sociais, em todo lugar. Amém? Ótimo. Vamos ver aqui, depois do que a gente leu, a gente já sabe o que aconteceu. Davi, na hora que era para ele estar na guerra, sai ali e vê a bonitona tomando banho. Como que ela chama mesmo? Batseba. E o marido? Urias. Estava na onde? No lugar que era para Davi estar. O cara estava lá na guerra. E aí a gente já sabe que Davi mandou chamar Urias. E aí falou, Urias, vai lá, cara, descansa com a tua esposa um pouco. Cara, olha a resposta de Urias. Era para Davi se converter ali, nessa resposta de Urias. Olha a resposta de Urias. Urias respondeu, eu não posso descansar. A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joabe, o meu comandante, e os seus soldados estão acampados no ar livre. Como eu poderia ir para minha casa, para beber, para comer e dormir junto com a minha esposa? Eu juro diante de ti, ó rei, que jamais eu farei uma coisa dessa. Essa hora já era para Davi se converter já. Mas aí o que a gente vê? Que o pecado cega. Pecado cega. E a gente entra num laço, que eu já vou falar dele rapidinho. Vamos lá. Qual que foi as consequências aí que Davi obteve por causa desse pecado? Quais foram as consequências? Vamos lá. O que a gente viu? Então, Davi foi lá, se deitou com Betseba, foi ou não foi? Aí, Betseba teve um filho e mandou a notícia para Davi. Cara, tive um filho, hein? E agora? Agora, vamos ver o que dá, né? Aí o filho morreu. Já começou a destruição aí. Por causa do que começou a destruição? Porque no tempo que todo mundo estava gritando, se consagra, entra no propósito, serve a Deus, seja firme. Nesse tempo, ele estava ainda com o escudo abaixado. O escudo abaixou. E aí, o escudo representa o quê? A fé. Quando o escudo de Davi abaixa, o que entra? A flecha. O escudo abaixa e entra a flecha. E refletindo sobre o escudo da fé de Efésios 6, o que a gente aprende? Que manter o escudo aqui em cima é muito difícil. Tem hora que para se manter aqui, com o escudo da fé aqui, ó, protegendo, a gente tem que pedir ajuda. Ô, Luquinha, não estou legal, irmão. Vamos fazer um propósito junto comigo, irmão? Ô, Xandão, me ajuda aí, mano, vamos tomar um café? Pô, estou baixando aqui o escudo. E o escudo é tão importante, que às vezes a gente deixa ele abaixar. Ah, o que tem abaixar? O que tem abaixar o escudo? O que tem? E ele é o artigo mais pesado de toda a armadura. Ah, o que tem? Eu não ir para a guerra. Eu sou o rei. Eu já venci tanta gente. Eu já estou servindo a Deus há tanto tempo. Ah, o que tem? O que tem? Não é pecado eu estar aqui andando em cima do terraço aqui. Não é pecado eu ir para a guerra, eu não ir para a guerra. Eu já mandei Joabe. Não é pecado. Não é pecado eu fazer isso, não é pecado eu fazer aquilo. Não é pecado. Você sabe uma coisa? Sabe uma coisa? Você sabia que o dízimo, ele não salva ninguém? Você sabia? Eu sou dizimista fiel. Não garante a salvação. Mas você sabia que a pessoa que sabe que tem que dizimar e não dizima,
ela está desobedecendo. E aí a desobediência, sim, pode levar para o inferno. Ah, mas o que tem? Agora é Pix. Ninguém mais vai lá na frente pôr no envelope. Ninguém nem sabe. O que tem? Baixa o escudo. Ah, o que tem? Isso aqui, ó. Tem nada. Isso aqui não é pecado. Realmente, tem coisa que não é pecado. Você está coberto de razão. Mas isso faz com que o escudo da fé abaixa. E aí a flecha de Satanás inflamada entra. E aí, olha as consequências de uma noite de prazer. Violência sexual e abuso. Depois você lê lá. Olha a consequência. Vingança e assassinato. Olha a consequência. Rebelião familiar e por herança. Disputa por herança. Disputa pelo trono. Poder e herança. Olha a consequência. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência. Um filho estrupou a irmã. Aí o outro irmão foi e matou o filho que estrupou. Aí o filho que matou se tornou um assassino, quis correr e destronar Davi. E aí começou uma desgraça que a Bíblia diz que quando Davi passava, correndo do filho dele, as pessoas que conheciam Davi lamentavam e pranteavam de tamanha desgraça que estava acontecendo na vida de Davi por causa do que tem. O escudo da fé baixou. Estou cansado, não pedi ajuda para levantar. A flecha entrou. Ele viu Betseba e caiu. Foram anos e anos de vergonha. Anos e anos de vergonha. A gente precisa meditar e se perguntar: será que vale a pena? A minha cabeça está ali maquinando o pecado, eu estou naquilo, mas e se eu for lá falar com o Brandão? Depois, o que ele vai pensar de mim? E eu estou aí, que o Brandão vai pensar de mim? E o que Deus, que tem o poder de mandar minha alma para o inferno, está pensando ao meu respeito? Porque eu preciso jogar meu orgulho fora e falar: socorro, me ajuda. Porque aí eu começo a viver Tiago 5,16, confessando minha culpa um com o outro, orando um pelo outro, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, confessando, eu recebo a cura. Deus me dá o perdão, mas é quando eu confesso que eu recebo a cura. É até chato, tem hora, né? Você fala: eu não vou lá na frente orar. O que vão pensar de mim? Já sei. Lá em casa, Senhor, eu vou dobrar meu joelho, eu vou pedir perdão para o Senhor. E o Senhor vai me perdoar, porque o Senhor me ama. Verdade, Deus vai te perdoar. A hora que você estiver lá, chorando no seu quarto, pedindo perdão, Deus vai te perdoar. Você nem precisa vir aqui na frente, porque quando você vem aqui na frente, você não recebe o perdão do seu pecado. Mas quando você vem aqui na frente se expor, você confessa e recebe a cura. Lá no seu quarto, num coração quebrantado, ou aí no banco, pedindo perdão para Deus, Deus tem o poder de te perdoar. Mas a cura é com a exposição, é com a confissão. Tiago 5,16. Aí os justos vêm aqui, intercedem por você, você chora. Ninguém está aqui para redimir o seu pecado, mas está aqui para curar. E depois você precisa continuar no processo de cura, porque dependendo da ferida, você tem que ir mais de uma vez. Volta semana que vem, a gente vai ver esse curativo. Daqui 2 dias precisa trocar esses gases. Então você tem que ir atrás, o interesse é seu de ir atrás. Então, consequências a gente já falou. Mas aí, Deus é misericordioso. E a gente vê que Deus honra Davi. E aí Salomão
ali é ungido rei. Deus de novo faz as promessas de Davi. Davi compra aquela eira para construir o templo de Salomão. Davi compra. Então, Davi tinha um coração quebrantado, ele pecou muito, mas Deus restituiu. Deus restituiu. Deus levanta o filho dele, Salomão, que também era filho de Betseba. E Salomão se torna um rei e constrói algo gigantesco para Deus. Gigantesco. Então, enquanto há vida, há esperança. E nós vamos encerrar com esse versículo aqui, ó. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer com a nossa família. É isso. Enquanto ele não acabar com tudo, se você acha que está ruim, pode crer, pode piorar. Pode ter certeza que pode piorar. Mas se você se arrepender, se você confessar, se você mudar o seu estilo de vida, Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra dele diz que por um caminho Satanás pode ter vindo contra a tua vida, mas por 7 ele vai fugir. A palavra de Deus diz que a glória de uma segunda casa é muito maior que a da primeira. Mas fazendo as mesmas coisas, eu não vou esperar o novo de Deus. Não tem como. Não tem como. Deus não é mágico. Ele é poderoso. Mas eu preciso mudar. Então o ladrão veio para acabar com tudo. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Altura, potestade, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu vi essa do pastor Diogo, que ele disse: ninguém resiste a Jesus. Ninguém, nem o inferno, nem os anjos, ninguém. Só os homens. Só os homens resistem a Jesus.